Enquanto você vai, eu cuido de você. Vá ainda com os furúnculos, vá. Senhor, me cure para que eu vá. Não, vá para que eu te cure. Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quero ler novamente apenas o 15, Lucas 17, 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus. Algumas questões desse texto, quando nós lemos ele rapidamente, escapam à nossa sensibilidade. A gente precisa ter um pouco mais de empenho para tentar entender o que o texto nos diz. Essa é a história de um grupo de 10 leprosos, onde um deles chegou mais longe do que os outros 9. A gente não sabe nada dele. Sabemos apenas que ele é de um povoado próximo a Jerusalém, que é Samaria, e ele é um samaritano. Mas esse leproso, esse único leproso que está no grupo dos 10 e depois que é curado ao longo do caminho, ele volta para agradecer. Nós não sabemos o nome dele, não sabemos o CPF, não sabemos o nome da mãe, do pai, não sabemos absolutamente nada sobre ele. Tudo o que nós sabemos é que ele frequentava uma colônia. É o que eu chamo de colônia de crise. Uma colônia de 10 leprosos. 10 pessoas que tinham a mesma desgraça. Os 10 eram leprosos e por terem a mesma desgraça, procuravam viver juntos. Aqui está um ponto muito importante que eu queria refletir com vocês. Nós, se não tomarmos cuidado com os nossos impulsos, temos uma tendência para nos sentirmos normais, para nos sentirmos mais aceitos, menos confrontados. Nós temos uma inclinação em formar colônias de pessoas parecidas conosco. Uma inclinação. Porque quando eu tenho gente que se parece comigo, aquilo que não seria normal, parece que é mais normal. Aquilo que
normalmente agride, assusta, mas se eu tenho ao meu lado todo mundo que sofre do mesmo mal que eu me sinto mais normal, mais aceito. E esse leproso estava numa colônia de 10, porque afinal de contas, eu no meio de outros leprosos, a minha lepra não é tão agressiva, minha doença não é tão difícil de lidar, eu não preciso ter tantos problemas, porque aquele ali sabe do que eu passo, aquele ali passa pelo que eu passo, e iguais aliviam os sentimentos, trazendo a ideia de que nós somos normais. Então mesmo a sociedade os chamando de sujos, mesmo naquela época, 2000 anos atrás, não tendo nenhum tipo de remédio para curar a lepra, não tendo nenhuma erva, nada medicinal, mas eles minimizavam os seus sofrimentos montando uma colônia de crise. Que é uma colônia de crise? Vou conviver com pessoas parecidas comigo. É uma forma de sentir que o meu castigo é reduzido. É uma forma de sentir que o meu problema não é tão grave, de não me sentir tão rejeitado, porque quem entre nós vai se chamar de impuro? Todo mundo é leproso. Quem entre nós vai ter nojo dos furúnculos, das dores, do mau cheiro? Todo mundo é leproso. Então, tome cuidado, porque algumas vezes nós temos uma tendência de, para nos sentirmos normais, melhores aceitos, montarmos uma colônia de crise. Pessoas que se parecem com as nossas disfunções, pessoas que têm as mesmas deficiências que a gente, e apenas porque nós queremos nos sentir um pouquinho mais normais, um pouquinho menos doentes, nós montamos uma colônia de crise. A única coisa que Jesus menciona sobre esses homens é o que há de errado com eles. Eles são leprosos. Leprosos que vivem numa colônia de crise. Leprosos que a própria Bíblia, na época da lei, deixava os leprosos de lado. Ou seja, eles não poderiam entrar em Jerusalém, porque eram leprosos. Eles não poderiam ficar no meio das pessoas, porque eles não eram aceitos. A religião não os aceitava. E eles estão afastados dos grandes lugares. E eu quero me dirigir exatamente a essas pessoas. Talvez você está ouvindo essa pregação e sei lá por que você caiu nessa rede. Mas talvez você se identifique exatamente como esses 10 leprosos. Talvez aquilo que você viveu, passou, te afastou de grandes lugares, de grandes ambientes, de grandes oportunidades, de grandes momentos, grandes lugares. E para aliviar a dor de não poder estar entre os grandes, de não poder estar nas grandes faculdades, nas grandes oportunidades, o que você fez? Você montou uma colônia de iguais para que você se sinta mais normal. É a mesma coisa de uma pessoa falida, que diz: agora, para me sentir menos falido, eu vou andar só com gente falida, porque entre falidos nós somos todos iguais. É a mesma coisa que uma pessoa que acabou de se divorciar, está passando por um momento de crise, mas agora ela monta uma colônia de divorciados. Vamos andar todos juntos, porque entre nós, todos divorciados, nos sentimos iguais, normais, não incomoda tanto. Ou depressivos: eu tenho depressão, e daqui a pouco quem é meu amigo? Outro depressivo. Quem é meu amigo? Outro depressivo. E daqui a pouco eu estou andando numa colônia de gente com depressão, porque todo mundo em depressão, parece que todo mundo é normal. Viciados, seja lá em que for. Tome muito cuidado, porque algumas vezes, para nós termos a necessidade de uma urgência, um alívio, nós montamos colônias de crise. Nos desviamos da igreja, e aí montamos uma colônia de desviados, para parecer que estar desviado não é algo ruim, que é algo normal estar desviado. Porque numa colônia de desviados, qual é o desviado que vai chamar a atenção do outro? Somos todos desviados mesmo. Cuidado com as colônias de crise, porque é muito difícil escapar destas colônias. É muito difícil, é um lugar confortável. E agora a gente vê um grupo de 10 leprosos que nunca esteve perto de Jesus,
que nunca visitou uma sinagoga, que nunca visitou um templo, porque a sua própria necessidade os impedia, e agora eles veem Jesus. E talvez você, como esses 10 leprosos, talvez você nunca teve uma experiência com Deus também. Talvez você nunca teve uma experiência com a igreja, nunca teve uma experiência com a música, com a adoração. Mas talvez você, assim como esses 10 leprosos, já ouviu falar de Jesus alguma vez na vida. Teu pai, tua mãe, um programa de TV, uma mensagem. Porque a única coisa que esses 10 leprosos tinham era, eles viviam numa colônia de crise, e eles conheciam Jesus de alguma forma, porque no versículo 13 de Lucas 17, a Bíblia diz que eles gritam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por que eles gritam? Porque eles não podem ficar perto de ninguém. Eles têm uma colônia de crise, mas em algum momento da história deles, eles nunca tiveram contato com a igreja, eles nunca tiveram contato com a religião, com a Bíblia, mas em algum momento eles ouviram falar de Jesus, e isso foi suficiente para eles identificarem Jesus e gritarem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E qual é a resposta de Jesus? No versículo 14: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus não disse: uau, vocês me reconhecem como Jesus? Vocês estão a partir de agora curados. Jesus, quando eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós, Jesus não os abençoa. Jesus não levanta as mãos e faz como fez com Lázaro: vem para fora. Jesus não dá uma ordem para os furúnculos, para os tumores, sumam. Jesus apenas diz: vão apresentar ao sacerdote. Jesus não os cura, Jesus dá uma ordem: vão apresentar-se ao sacerdote. A lepra não sai naquele momento, eles não se tornam pessoas curadas naquele momento. Jesus apenas diz: deem meia volta e vão caminhando para mostrar-se ao sacerdote. Agora, onde o sacerdote fica? O sacerdote fica em Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso, econômico e comercial. Jerusalém é como 25 de março, Brás, Bom Retiro, lotado de gente. Leproso não entra em Jerusalém. Nas portas da cidade já serão barrados. E Jesus diz: vão apresentar-se ao sacerdote. Jesus estava mandando eles irem em direção àquilo que até ontem era impossível. Vão em direção à massa, vão em direção à multidão, vão em direção ao lugar que está pipocando de gente, e principalmente vão em direção ao sacerdote e apresentem-se a ele. Irmãos, a fé frequentemente ela vai nos desafiar a sair do escuro. Porque veja, os primeiros passos que eles dão em direção a Jerusalém, eles ainda dão leprosos. Eles estão indo em direção a um lugar que eles sabem que não podem entrar. E Jesus os manda ir, e não existe nenhum sinal de cura, porque a Bíblia vai dizer lá na frente que durante o caminho eles são curados, não é naquele momento. Uma coisa é você ir em direção aos seus desafios sem os furúnculos, sem as dores. Quando você tem um encontro com Jesus, imediatamente aquele encontro mexe com você, arranca as dores, arranca o medo, resolve os seus problemas. Outra coisa é você ter um encontro com Jesus que parece que esse encontro não gerou nada, parece que você está tão imundo como antes. Ele apenas manda você fazer uma loucura. Eu quero que você saia do escuro do jeito que você está. É sair do conforto e que a gente constrói, sabe? Essa colônia de iguais.
essa colônia de divorciados, de drogados, essa colônia de gente que é fofoqueiro, porque fofoqueiro no meio de fofoqueiro não se sente constrangido, é mentiroso no meio de mentiroso não se sente mentiroso, essa colônia de 10 leprosos. E aí a Bíblia diz no versículo 14 de Lucas 17, que enquanto eles iam, em que momento? Em que quilômetro? Não sei. Eu só sei que eles começaram a ir. Enquanto eles iam, algum milagre aconteceu. Mas os primeiros passos, eles ainda não estavam curados. Nós temos que reconhecer que a fé é extremamente necessária para a gente virar e seguir em frente. Sem fé é impossível, porque os primeiros passos foram dados ainda doentes. Os primeiros passos foram dados ainda com furúnculos. Os primeiros passos foram dados ainda numa colônia de crise. Os primeiros passos foram dados ainda com o corpo leproso. Mas havia uma palavra. E enquanto eles caminhavam em direção ao que a palavra disse, eu não sei se foi depois de 20 passos, eu não sei se depois foi de 2 horas caminhando, mas enquanto eles iam, eles foram curados. Eu não sei se você está esperando as coisas melhorarem para começar a dar os seus primeiros passos. Eu não sei se você está dizendo: Senhor, alivia a minha dor para que eu possa ir. Senhor, alivia a meu estresse para que eu retome a minha vida. Senhor, alivia a minha dor de cabeça para que eu retome os meus estudos. Mas não é isso que acontece aqui. Primeiro eles vão, e depois que eles vão, a cura vem. Não é melhore a minha vida para que eu vá, é eu vá para que enquanto eu vou, Deus cura a minha vida. Eu não sei se você tem pedido ao Senhor: ó Deus, olha, eu estou indo, e algumas vezes dá a impressão de que nada está melhorando. Dá a impressão que nós estamos presos, parados. Dá a impressão que nós estamos sem nada acontecer. Porque eu ouvi uma palavra e comecei a me afastar. Eu ouvi uma palavra e comecei a me afastar. Jesus disse: vá para Jerusalém. Vá para Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Só que ele falou vá, e eu não estou melhorando. E cada passo que eu dou, eu estou ficando mais longe dele. Feche os seus olhos um instante. Repita comigo do fundo da sua alma: eu fui chamado para andar pela fé, mesmo sem melhoras aparentes. Você compreende isso? Nós somos chamados para caminhar pela fé, meus irmãos. Nós somos chamados para andar quando as coisas aparentes não acontecem. Nós somos chamados para andar mesmo quando nada acontece. Nós somos chamados para andar mesmo quando nada melhora. A fé nos foi dada para termos a capacidade de simplesmente virar e seguir em frente. Virar e seguir em frente. Realmente tem algo que a gente tem que pensar. Por que se mostrar o sacerdote? Por que Jesus não os curou ali? Seria mais simples. Jesus teria todo o poder. Jesus já fez coisas milagrosas. Por que caminhar e se mostrar ao sacerdote? O que Jesus queria que o sacerdote visse? Por que desafiá-los a ir aonde eles foram? Por que desafiá-los a mostrar ao sacerdote? Se nós sabemos, eles foram alienados, eles foram desprezados. Alguns ali já nasceram leprosos, não tiveram as mesmas chances que outros tiveram. Alguns ali já nasceram fora de eixo. Tudo isso nós sabemos. A própria Escritura chama os leprosos de imundos. E Jesus diz: vá se mostrar ao sacerdote. Vá, eu quero você indo em direção a um lugar que te abortou, te rejeitou. Vá. O que o sacerdote faria? Naquela época, somente o sacerdote poderia considerar uma pessoa limpa. Somente o sacerdote poderia cravar que o fulano, que antes era leproso, agora está limpo.
O sacerdote não limpa, mas o sacerdote declara que está limpo. O sacerdote não limpa, mas o sacerdote declara que está limpo. Limpo. A mensagem que eu tenho para você nessa manhã: levanta suas mãos. Deus manda eu te dizer, você apenas tem que ir. De qualquer jeito, você tem que ir. Abra seus ouvidos espirituais, levante sua mão mais alto. Você apenas tem que ir. De qualquer jeito, mas você tem que ir. Você tem que ir. Ainda que os furúnculos não tenham sumido, ainda que não exista sinal de melhora, ainda que você esteja indo em lugares de direção que está dizendo, Jesus mandou eu ir, mas eu vou ser expulso de novo. Você tem que ir. De qualquer jeito você tem que ir. A Bíblia diz, pode abaixar suas mãos. A Bíblia diz que ao virarem as costas para Jesus e seguirem em frente, milagrosamente, eles foram curados. E é isso que eu quero falar aqui com você de forma exaustiva. Você que está em casa, você que está aqui, pelo amor de Deus, se nós queremos que Deus faça algo, para que nós possamos ir, Ele nunca vai fazer, porque primeiro nós vamos para que Ele faça. Vá se apresentar a sacerdote, e enquanto você vai, eu cuido de você. Vá ainda com os furúnculos, vá. Senhor, me cure para que eu vá. Não, vá para que eu te cure. Senhor, liberta-me para que eu seja. Não, seja para que eu te liberte. Senhor, abre as portas para que eu semeie. Não, semeie para que eu abra as portas. Senhor, me tranquilize para que eu sirva. Não, sirva para que eu te tranquilize. Senhor, me cura para que eu ame. Não, ame para que eu te cure. Senhor, tira o meu passado para que eu faça novas amizades. Não, faça novas amizades e eu arranco de você o passado. Senhor, me tira dessa cama para que eu arrume um novo emprego. Não, arrume um novo emprego, ainda que você mande currículo deitado, ainda que você mande currículo babando no travesseiro, arrume um novo emprego, marque a entrevista. Enquanto você vai para a entrevista, eu curo você dos traumas. Não é melhor a vida para que você vá, é vá de qualquer jeito para que eu mude a sua vida, diz o Senhor. Vá de qualquer jeito. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Vão se apresentar ao sacerdote, vão indo com essa roupa suja, vão indo com os furúnculos, vão indo com o cheiro de podridão, vão indo mas vai indo em direção ao que eu disse, porque o maior poder liberado na vida de um homem não está em culto, não está em leitura bíblica. O maior poder liberado na vida do homem está na obediência. Quando você obedece, há um poder que você não tem noção. Meu irmão, quando Deus vê que você obedece, e esse é o maior medo que o diabo tem. O diabo não tem medo de música, o diabo não tem medo de crente, o diabo não tem medo de igreja, o diabo tem medo de quando eu fecho os meus olhos e falo, eu vou obedecer de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito. E Deus diz, eu farei enquanto você avança. Eu farei enquanto você avança. Fala bem alto, Deus fará enquanto eu avanço. Enquanto eu avanço, Deus apenas diz, enquanto você vai indo, eu vou fazer. Eu não sei em que quilômetro, eu não sei em que momento, mas eu vou fazer. Continue andando. Você nasceu com menos honra, eu sei. Você nasceu com menos respeito que os demais. Sim. Você nasceu com menos recursos, você nasceu com menos oportunidades, você montou até uma colônia de crise para se sentir uma pessoa meio normal, porque no meio de derrotados a derrota parece ser menor. Eu sei, você mudou e você acabou de falar comigo, e eu não mudei sua vida não, eu te dei foi uma ordem, mas enquanto você avança eu vou fazer. Você achou que viria para esse culto e esse culto mudaria a sua vida? Não, você vai sair desse culto ainda com alguns furúnculos. E eu quero ver amanhã você acordar segunda-feira dizendo para a vida, dizendo para o capeta, dizendo para a doença, eu vou de qualquer jeito. Eu pensei que ia vir nesse culto, ia chegar em casa e ter uma boa notícia. Cheguei em casa e uma notícia pior ainda. Mas eu sei de uma coisa, enquanto eu obedeço, enquanto eu vou de qualquer jeito, em algum momento o furúnculo vai sumir. Meu irmão, eu não sei se você já passou por situações, de simplesmente
simplesmente você acordar e ver que foi curado. Eu não sei se já passou por situações assim, de você simplesmente se deparar e dizer: nossa, nem me lembro quando é que foi que eu perdi aquela dor, a cabeça parou de doer. Nossa, eu nem lembro quando foi que a tristeza, ela simplesmente sumiu. Deus vai surpreender você com curas, que você vai ser curado, mas você vai estar tão comprometido em obedecer, que você vai se dar conta bem depois que Ele já curou, Ele já transformou. Porque qualquer um se apresenta a um sacerdote quando está bem. Qualquer um se apresenta a um sacerdote quando simplesmente foi curado da lepra, mas ainda ir em direção ao sacerdote, tomado por furúnculos, tomado por dores, com membros apodrecidos, onde quer que você esteja. Você que está online, você não vai poder dizer, eu não vou te ouvir, mas eu quero que você digite. Seja o que você está enfrentando agora, eu quero, como porta-voz do Evangelho, desatar a sua fé agora. Seja lá o que demônio, que pessoa, que situação, seja lá o que você ouviu, os que estão aqui presentes vão falar, e o que está em casa vai digitar. Seja lá o que você esteja passando, repita comigo: eu posso andar. Diga de novo: eu posso andar. Levanta a mão e diga: eu posso andar. Do jeito que eu estou, eu posso andar. Você que está online, digita: eu posso andar. Eu quero dizer para você que o diabo é mentiroso, você pode andar. O diabo é mentiroso, você pode andar. Eu estou sujo, mas eu posso andar porque eu vou ser declarado limpo. Eu estou sujo ainda, mas eu posso andar e eu vou ser declarado sujo. Eu estou ainda cheio de furúnculo, mas eu posso andar e eu sei que eu vou ser curado desses furúnculos. Eu sei, eu posso andar, mas Jesus falou que eu tenho que me apresentar ao sacerdote. Ele falou e eu ainda não fui curado, mas eu sei que se eu continuar andando, por quê? Por que você anda doido? O furúnculo está aí, a carne está podre, mas se eu continuar andando, em algum momento esse furúnculo vai sumir, a minha dignidade vai voltar. Cada vez que você diz que pode andar, meu irmão, os demônios tremem. Cada vez que você diz que pode andar, o inferno recua, Satanás fica desanimado, porque ele sabe que isso é tudo que te faz se parecer com Deus. Obediência, ser obediente até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Se você obedecer, por que isso é tão importante? Por quê? Por que o diabo treme? Porque o poder está na obediência. O poder está na obediência. Nada é mais poderoso do que a obediência. Eu não me sinto melhor, mas eu vou obedecê-lo. Eu não me sinto diferente, mas eu vou obedecê-lo. Eu não me sinto mais rejuvenescido, mas eu vou obedecê-lo. Eu não me sinto mais cheiroso, muito pelo contrário, está fedendo mais, mas eu vou andar. Eu não me sinto melhor, mas eu vou continuar andando. Eu ainda estou preso a lembranças, mas eu vou continuar andando. Eu ainda tenho ameaças constantes, mas eu vou continuar andando. Eu ainda tenho problemas no meu casamento, mas eu ainda vou continuar andando. Meus filhos ainda me desequilibram, mas eu vou continuar andando. Por quê? Porque é o que eu tenho que fazer. O poder é liberado na obediência. O poder é liberado na obediência. Não parece que o meu encontro com Jesus mudou a minha vida. Eu gritei por Ele e Ele mandou eu me apresentar para o sacerdote. Não parece que aquele culto mudou a minha vida. Não parece que aquela pregação mudou a minha vida. Como não parecia que Jesus mudou a vida dos 10 leprosos, porque encontraram Jesus e Jesus não os curou. Muito pelo contrário, além de não os curar, o mandou ir em direção a Jerusalém, um lugar que não era um lugar para eles irem, e irem ainda doentes. Mas eu quero que você entenda, algumas vezes Jesus não vai te dar uma cura, Jesus vai te dar uma ordem, só para saber se você é capaz de obedecê-lo e amá-lo acima daquilo que os teus olhos veem, que o teu coração espera. Nós não sabemos em que lugar da jornada seremos curados, nós não sabemos em que lugar do caminho nós vamos ser transformados, mas eu sei que em algum momento, enquanto eles caminhavam, a cura chegou, e essa palavra eu posso liberar para a sua vida sim. Eu não sei quando vai ser, eu não sei em que momento você vai dizer, uau, eu estou livre. Eu só sei de uma coisa, assim como em algum lugar que eu não sei qual foi, esses 10 homens de uma colônia de doentes se transformaram numa colônia de curados. Em algum momento da sua trajetória, Deus manda eu te dizer, não pare de andar, porque já está marcado qual é o capítulo, qual é o quilômetro. Em algum momento
você vai sentir que aquele que te chamou te garante. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Enquanto você caminha, seu casamento será curado. Enquanto você serve a Deus, Deus está curando os seus filhos. Enquanto você vem para a igreja, eu não quero tempo não, que coisa de tempo, eu quero servir mais, eu quero me comprometer mais, porque quanto mais difícil estou, mais eu quero, enquanto eu sirvo, enquanto eu olho para as pessoas, enquanto eu ajudo as pessoas, as minhas emoções são curadas, enquanto eu faço, as minhas emoções brotam, enquanto eu caminho, o meu passado não me machuca mais. Deus vai fazer algo por você, assim como fez pelos 10 leprosos. Você não vai saber quando vai acontecer, mas você vai continuar andando. Sabe como é que vai ser com você? Posso liberar uma palavra? Você vai superar os teus maiores medos sem perceber que superou. Você já teve uma experiência de vencer alguma coisa, ou vencer um medo sem se dar conta que venceu? Simplesmente você se percebe e fala: nossa, eu tinha tanto medo disso e nem lembro quando foi que eu venci isso. Nossa, eu tinha um pavor disso. Nossa, eu estou lidando, eu só lembro que eu tinha medo. Mas vai ser assim com você. Você vai estar tão focado em caminhar, que você vai lembrar: nossa, 20 anos atrás isso me derrubava. Nem lembro quando foi. Eu só lembro que foi enquanto eu estava no caminho. Em algum momento o furúnculo sumiu. Em algum momento saiu. Em algum momento. Olha, eu sei que eu tinha depressão. Eu tomava remédio. Mas eu nem lembro quando foi que eu comecei a esquecer do remédio. Até venceu lá, mas eu não lembro. Eu só lembro de uma coisa: foi enquanto eu estava indo em direção a Jerusalém. Continue mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada. Continue mesmo quando parece que Deus não está fazendo coisa alguma. Continue mesmo quando parece que você não está se sentindo melhor. Vá. Porque algo vai acontecer. Por que você veio à igreja? Porque algo vai acontecer. Por que você está assistindo o culto? Porque algo vai acontecer. Deus manda te dizer: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Você pode não se sentir melhor, mas eu estou trabalhando. Você pode não se sentir mais curado, mas eu estou trabalhando. Agora, algo maravilhoso aqui. Fica comigo para nós orarmos. Enquanto eles estão no caminho, eu não sei que momento, mas enquanto eles estão no caminho, imagino que um deve ter passado a mão na nuca e falou: nossa, minha pele está lisa. Aí o outro: nossa, rapaz, a minha mão está diferente. O outro olhou para o pé e falou: nossa, talvez não tinha mais dedo. Nossa, eu estou com o pé perfeito. Porque eles foram curados. Em algum momento eles foram curados. Em algum momento a crise deles passou. E aí, um deles, não sei qual, a ordem de Jesus qual era? Vão até Jerusalém e façam o quê? Se apresentem. Uau! Os 9 falaram: vamos seguir o caminho, vamos obedecer até o final, porque Ele mandou nós irmos até o sacerdote. Algumas vezes pode parecer arriscado desobedecer Jesus, não é? Porque qual foi a ordem de Jesus? Vão até o sacerdote, apresentem-se a Ele. Eles foram curados e agora há um conflito ali, porque um deles decide sair da colônia e falar: eu vou voltar e vou agradecer. E os 9 falam: não, nós vamos seguir até o final, porque Ele mandou a gente ir até Jerusalém, falar com o sacerdote, apresentar, porque o sacerdote, é só o sacerdote que pode declarar que nós estamos limpos. Mas veja, o que me impressiona aqui não é qual dos 10 voltou.
Mas a questão não é descobrir qual o leproso é o diferente, mas a questão é descobrir de qual sacerdote Jesus estava falando. Não é, para mim pouco importa dos 10 leprosos qual é o que voltou, mas quando Jesus diz: vão e apresentem-se ao sacerdote, de que sacerdote Jesus estava falando? De que sacerdote Jesus estava falando? Qual era o sacerdote que ele estava falando? De quem Jesus estava falando? 9 leprosos estão indo em direção a um sacerdote que eles conheciam, que todo mundo conhecia, que era um sacerdote comum. Mas um se virou e disse: eu preciso voltar. Algo aconteceu no meu coração. Na minha jornada, eu tive uma nova revelação. Enquanto eu obedecia, eu vi algo diferente de vocês. Foi me dada uma revelação. E o verdadeiro sacerdote, ele está lá atrás. O verdadeiro sacerdote está lá atrás. A grande decisão que eles deveriam tomar é: eu vou com o primeiro sacerdote ou vou com o segundo sacerdote? A decisão era: eu sigo a tradição ou eu sigo a revelação? Eu continuo fazendo o que todo mundo faz, indo onde todo mundo vai, ou eu me abro para viver o novo de Deus? O que eu faço? O único leproso estava vendo algo maior. Meu Deus do céu. Ele conseguiu ver uma oportunidade maior do que a religião. Porque o sacerdote da religião, ele só pode dizer: você está limpo. Mas o sacerdote que eu acabei de conhecer, ele não só declara que eu estou limpo, ele também me limpa. Eu quero que você entenda: o fato de Jesus não ter te curado ainda é porque enquanto você vai, mesmo sem melhorar, muito mais do que a cura que você acha que é tão importante, Deus vai elevar a sua compreensão sobre Ele. Deus vai elevar o seu entendimento sobre a fé. Deus vai mudar a sua forma de adorar. Deus vai mudar a sua forma de cantar. Deus vai mudar a sua forma de servir. Deus vai mostrar para você que tudo aquilo que você aprendeu talvez não vale mais nada. Eu vou fazer tudo diferente. Mas em nome de Jesus, abra-se para isso. Lucas 17:15, para nós orarmos. Um deles, quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou. E voltou como? Ele não conhecia Jesus, mas ele já tinha uma revelação. É como se ele falasse: ele estava falando dele. Ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote. Voltou. Deixa eu concluir o 15. Louvando a Deus como? Alta voz, sem vergonha. 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era? Ele voltou em alta voz. Olha que cena, gente. Quando alguém pergunta: para onde você está indo? Eu estou indo ver o sacerdote. Como assim? O sacerdote está em Jerusalém. Não, rapaz, você não sabe. Quando eu apenas fui, quando eu fui de qualquer jeito, na obediência, além dele curar meus medos, além dele curar meus traumas, além dele curar minha vida, além dele me livrar do passado, rapaz, eu descobri uma presença que é muito maior do que tudo que já me ensinaram um dia. Eu descobri uma unção que não cabe numa caixa de concreto. Eu sei, aquele homem que falou comigo, ele é o sumo sacerdote, ele é Jesus. E eu amo o grito, irmãos. Algumas pessoas falam: pastor Diego, você grita demais, mas existe um poder no grito, porque o grito é um comando de vitória, o grito é um comando de autoridade. A Bíblia diz que ele sai gritando
cantando e louvando a Deus, porque quando você verdadeiramente está livre, você grita. Quando você vence, você grita. Pega os atletas olímpicos que acabaram de bater recordes mundiais, ganhar medalha de ouro, a primeira reação que eles têm é: ah, venci! E aquele camarada, ele está sozinho, ele não tem mais a colônia, ele não precisa mais andar em grupo, ele não precisa mais andar no meio de fracassados, no meio de iguais, porque quando você entende que Jesus é o sumo sacerdote, fica comigo, quando você entende que Jesus é o sumo sacerdote, você dispensa os grupinhos, você dispensa as colônias. Os 9 vão para Jerusalém e está tudo bem, eu volto sozinho, eu não preciso mais de um grupo de apoio, eu não preciso mais de parceria, panelinha, eu não preciso, porque ao longo do caminho eu obedeci e eu sou capaz de tomar decisões por mim mesmo. Vão lá fazer o que vocês quiserem, seus 9 ex-leprosos, mas eu sou um leproso novo, um ex-leproso novo, e não preciso mais de colônia de crise, porque quem vê Jesus como sumo sacerdote é livre. Ele volta gritando: apenas segue o que está queimando na alma. Por que ele grita? Porque algo queima na alma dele. Curado, limpo, avança. Mas se você entender isso é tão verdade, que em Lucas 17:17, Jesus diz: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Porque Jesus esperava que os 10 voltassem. Qual foi a ordem de Jesus? Vão apresentar-se? E Jesus queria que os 10 reconhecessem que o sacerdote quem era? Era ele. Só um. A revelação foi tão forte que aquele ex-leproso sabia que ele não precisava mais da lei para ser justificado. A graça de Jesus o perdoava. Você está vivendo debaixo de tradição ou revelação? Porque sempre foi assim? Ou a revelação do Espírito Santo? Irmãos queridos, eu sei que muitos estão aqui atrás de um gás. Pastor, eu vim atrás de uma adrenalina para eu seguir minha vida. E Jesus está dizendo: siga a sua vida, e ao longo do seu caminho eu curo você. Ande, porque muito mais do que a lepra, eu quero me revelar a você. Quero tirar você dessas colônias. Quais são as colônias que você mora hoje? Quem são as pessoas que você convive? Quais são os assuntos que você fala? Quais são as pessoas mais perto de você? São pessoas para te tornar pessoas mais normais? Um derrotado que não se sente derrotado? Um fracassado? Não. Ouça Jesus. Esses 10 leprosos, eles não conheciam Jesus, mas eles ouviram falar. Talvez você nunca se batizou, mas você ouviu falar. Grita por ele: tenha misericórdia de mim. E ele vai dizer: quer que eu cure você? Faz o seguinte: vá, e enquanto você vá, eu curo você.